E aí, pessoal, vamos para uma entrevista que aconteceu na Linhagem Cast com os irmãos Alba, Gabriel e André. Uma conversa com o fotógrafo jornalista Alex Ruffo sobre Ayrton Senna, um dos mais brilhantes pilotos da Fórmula 1 que já existiu. Eles comentam sobre a série que a Netflix fez sobre a vida e carreira do Ayrton. E uma das primeiras polêmicas foi se ele era gay. E antes de começar o vídeo, dê aquela força para o canal, dando uma curtida, inscrevendo-se, comentando e compartilhando com os amigos. Vamos lá ver o vídeo. Então, é com muito prazer aqui que a gente traz o Alex Ruffo, que era jornalista e tava lá em loco cobrindo ali as corridas, Ruffo, tava ali, contato direto com a Ayrton Senna, conversou, tem várias histórias e é um mestre conhecedor da Fórmula 1. Então, a gente vai conversar. Aí foi até engraçado que a gente mandou mensagem pro Ruffo, o Ruffo mandou pra mim: Alba, assisti a série. Então, eu imagino, né? Primeiro para apresentar o Ruffo trabalha lá, é um excelente colega ali da Rádio Jovem Pan. E eu imagino que pra você deve ter sido um negócio muito louco assistir a série, assim, porque realmente ela faz um transporte, né? Imagino você que tava ali o tempo todo vendo a série, foi bem retratada. É isso aí. Primeiro, muito obrigado por estar com vocês aqui. É a segunda vez que eu estou com os irmãos Alba, né? Muito Gabriel, André. Cara, foi uma imersão no túnel do tempo, na verdade. Porque a gente, quando assiste uma série de algum momento, algum retrato histórico, normalmente o jornalista, ou quem quer que seja, que vivenciou aquilo, é muito crítico. Então a primeira leitura nossa é da fidelização, de se é fiel, se não é, se aconteceu realmente aquilo. Eu tive isso, eu tive essa mesma leitura quando eu assisti Rush, né? Que é aquela disputa grande de James Hunt e Niki Lauda, e ele tem muito folclore, porque ali é cinema, é a telona, precisava ter emoção, tem muito folclore e foge um pouco da realidade. Essa, para mim, foi o melhor especial, tirando documentários, né, mas o melhor especial que eu já vi sobre o Ayrton Senna e sobre aquela época que a gente vivenciou. Eu cubro a Fórmula 1 desde 1986. A minha primeira prova, ela já teve como protagonista dois caras, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Foi em 1986, aquele GP da Hungria. Ele estava na Lotus, o Senna? O Senna estava na Lotus, o Piquet na Williams, e teve aquela disputa espetacular, onde na primeira tentativa, e foi justamente o ano que a Hungria entrou para o calendário da Fórmula 1. Então era uma prova que ela tinha um peso muito importante para a própria Hungria, porque era uma prova teste, né, para ver se ia seguir ou não. E foi muito aprovado, embora um circuito meio travado, mas até hoje a gente considera muito, não só a Hungria, não só o GP, né, Hungaroring, mas o país que é maravilhoso. E ali teve aquela ultrapassagem que na primeira tentativa o Piquet ultrapassa o Senna e aí toma um X do Ayrton, né, o Ayrton com a Lotus, e na sequência o Piquet, cara, ali foi uma aula de pilotagem com o carro todo na mão, parecia que ele estava dirigindo um kart. Ele ultrapassa o Ayrton por fora. A manobra freada do X é uma ultrapassagem incrível, maravilhosa, né? Ele sai com as quatro, ou seja, como se fosse um kart. Ali não tinha controle de tração, não tinha suspensão ativa, não tinha nada. No braço mesmo, imagina um Fórmula 1 no braço, para lá de 600 cavalos naquela época, e o cara saindo nas quatro passa. E aí manda o dedo, não vou fazer aqui na câmera para não ofender ninguém, ou depois para vocês fazerem um corte, falando, olha o que o Alex falou de vocês. Tá? Eu li o livro, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também para não ser lacrado, né? Isso. Mas ele manda o dedo do meio pro Ayrton. Você vê, o cara tem toda a pilotagem, ele ultrapassa, o Piquet ultrapassa e ainda tem tempo de mandar o dedo para xingar. E o Ayrton não fez nada de errado ali. O Ayrton estava disputando uma posição e não fechou porta, não fez nada. Só que o Piquet, essa imagem que vocês estão mostrando, é exatamente essa. É isso aí, mandou bem, ele parabéns. Sai nas quatro. Mas enfim, ali foi minha primeira prova. Embora eu não tenha acompanhado os dois primeiros títulos do Nelson, né, 81, depois 83, eu acompanhei o de 87 do Nelson e os 3 do Ayrton.
Então eu me sinto um privilegiado por ter vivenciado essa época e pra gente até hoje foi o último campeão que a gente teve de Fórmula 1. Né? É verdade. O Brasil ficou muito mal acostumado com o Emerson com 2 títulos, depois o Nelson com 3 e o Ayrton com 3. E esse momento, ele é muito... Todos esses momentos do título e do começo da carreira do Ayrton, eles são muito bem retratados no filme. O filme me impressionou muito, a atuação do rapaz também é espetacular. Basta você pegar, depois de assistir alguns capítulos da série, você pega no YouTube, tudo isso acontece, aquela fatídica coletiva não, briefing dos pilotos de 1990, quando o Ayrton já tinha tido problema com o Prost, né? Em 89. Que ele foi desclassificado, ele foi desclassificado porque ele cortou a chicane e tal. Aí naquele momento o Piquet comenta, olha, só que perigoso acontecer isso, porque a única maneira realmente é de ir para frente, você não pode dar ré e não pode ir na contramão. E aí o Jean-Marie Balestre concorda com isso. Concorda com uma coisa que tinha desclassificado o Senna. Então o Senna fica puto da vida, levanta, olha, não vou mais ficar aqui. Levanta e sai. E exatamente isso que aconteceu, e daquela maneira, com o mesmo posicionamento de câmera, com a mesma atuação do piloto, com o mesmo gestual do Ayrton, com a mesma cara do Piquet, com a mesma cara do Balestre. Então, assim, é quase um documentário que você coloca atores para representar. Então, para mim, isso foi espetacular. O ator, não lembro o nome, que representa Gabriel. o Galvão... Não, o Galvão... Gabriel... É Gabriel. Também é Gabriel? O Senna é Gabriel e o Galvão é Gabriel também. Eu sou também Gabriel muito também. bem, mandou muito bem a maneira de falar, o gestual. Então, assim, eu acho que eles fizeram uma clínica, Alba, antes, não é só uma representação. Eles assistiram muito, fizeram muito bem a lição de casa. A maneira do Ayrton andar, quando você está de costas, você vê o Ayrton Senna andando, a maneira dele. Então isso para mim trouxe até memória afetiva daquela época que a gente acompanhava. De lado é igual ao Ayrton, de frente não, a gente vê logo que não é, mas a maneira do Ayrton, antes de responder uma pergunta, por exemplo, ou quando está pensativo, a gente normalmente olha para um lado, olha para o outro, o Ayrton abaixava a cabeça, e mesmo a cabeça abaixada, ele olhava para o infinito. Então você vê esse mesmo tipo de postura do Ayrton, do Ron Dennis. Enfim, eu gostei muito, cara. Gostei muito, eu assisti uma vez e vou assistir a outra agora com um olhar menos crítico. Porque a primeira vez você fica meio procurando erro, né? Você estava lá, liguei hoje até para um amigão meu, Mário Andrade Silva, que na época trabalhava na Folha de São Paulo, era um dos editores, eles dividiam, era ele e o Flávio Gomes, né, os dois eram da Folha, e fiquei muito feliz de ver que uma das maiores decepções do Ayrton com um jornalista foi quando ele abre o jornal depois daquela batida do Ayrton em 88, né, um pouco antes de entrar no túnel, né, lá em Mônaco, o Mário dá na manchete, Ayrton, o barbeiro, não sei se era Ayrton Senna, o barbeiro de Mônaco. E eu vi que os caras mostraram isso. E teve a história dele conversar com a irmã, desabafar, a irmã falar. Até perguntei pro Mário, por isso ter vindo à tona agora no especial, é que marcou pro Ayrton e marcou pra família esse título que ele deu. Ele fez uma alusão ao barbeiro de Sevilha, sim, né? O barbeiro de Mônaco. E o Ayrton ficou puto, ficou algumas corridas sem falar com o Mário. Depois voltou tudo bem, mas muito fiel. Vale a pena assistir quem não assistiu ainda. Claro que eu não consegui assistir um capítulo, né? Eu maratonei tudo, de uma vez só, como se estivesse lendo aquele livro que você não consegue parar de ler. Foi assim pra mim a série, Gabriel. Muito bom, olha só o negócio, cara, aproveita. Ele conviveu com Ayrton Senna, conviveu com Ayrton Senna, você viu, ele começou na Fórmula 1 em 86, então ele presenciou os 3 títulos mundiais do Ayrton Senna e do Nelson Piquet. Então é um cara que tem muita bagagem, que tem muito conhecimento, então vai ser bem legal. Vocês que assistiram a série, vocês também podem fazer perguntas das incongruências que tiveram. Então tá liberado o Superchat, no segundo bloco a gente vai trazer a pergunta, e eu já quero fazer uma aqui, que é trazendo um paralelo com essa informação que você me passou, porque assim, a série foram 6 episódios, né? E por algumas decisões, algumas escolhas, eles deram ênfase para várias situações do Senna, né? E deixaram de falar algumas coisas. Não vou falar da Adriane Galisteu agora, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, Alex.
Essa rivalidade do Senna com o Piquet, ela não foi muito bem explorada na série. Você sentiu falta disso? Eu acho que sim. É que, na verdade, a série, eu também entendi, pelo que eu vi, depois assisti os 6 capítulos, e 7 se a gente colocar os bastidores. Tem um especial também muito legal do Making of. Como é feito, bem legal. Of, espetacular. Mas eu senti que teve muito controle da família. Perfeito. Teve muito, assim, a aprovação da família. Já saíram alguns livros não autorizados, mas a gente percebe pela participação excessiva, por exemplo, da Viviane, como você falou, pela ausência, não pela ausência do fato, que seria absurdo tirar isso, mas da pouca participação da Adriane Galisteu e outras coisas polêmicas, como, por exemplo, surgiu do Ayrton com o próprio Piquet, que ele começou a lançar que o Ayrton era gay. Então a gente não vê nada disso, mas certamente teve ali uma participação muito grande da família para ver o que ia aprovar ou não, ou do Instituto Ayrton Senna. Hoje eu falo família, né, a dona Neide e o seu Milton, os Milton, né, já não estão vivos, mas com certeza da Viviane, do Instituto, preservaram algumas coisas, até porque é muito fácil você perceber isso, Alba, quando você vê a família participando do lançamento, coisas no Instituto Ayrton Senna, então teve o controle. Eu realmente, para mim, isso foi um pouco frustrante, né? Ter o controle e você ver esse lado, porque eu acho que poderia ter tudo, né? Mesmo ele tem documentários, tem livros falando sobre isso, acho que poderia estar de maneira clara, né? Até porque na minha leitura, por exemplo, o Ayrton não era gay, né? O Ayrton era casado com um carro de corrida. Muita gente confundia isso, não tá aqui, a gente não vê ele pra lá, tal. Não via com ninguém, não via muito em festa, ele ia nas festas, principalmente durante a temporada, em que ele era obrigado pelo patrocinador, mas era um cara que chegava cedo na equipe, era o último a sair, e de novo, era casado com um carro de corrida. Mas surgiram boatos, por exemplo, então entrando nesse específico, existia um problema do Ayrton com o Piquet, principalmente por um veto, isso a gente escutou na época, do Ayrton pro Nelson para não correr com ele na Lotus. Na época, o Ayrton ainda com aquela Lotus, não, com a Lotus já amarelinha, né? Porque ele correu com aquela toda preta e dourada, maravilhosa, linda, né? Maravilhosa. Aquela, linda. Mas depois, quando virou amarela, teve um veto e acabou sendo... e teve uma entrada de Satoru Nakajima japonês por causa da entrada dos motores Honda. Então tinha que ter um representante japonês, né, na equipe. Essa foi a condição da entrada do Satoru. E parece que um pouco antes o Ayrton falou que não gostaria de ser companheiro do Nelson. Ali começou essa rusga. E na sequência teve uma história qualquer e aí o Nelson aproveitou e falou, mas também fica muito claro que ele não gosta de mulher. E para a imprensa italiana, bastava falar isso. A imprensa italiana, o Piquet sempre teve muito contato com a imprensa italiana, grandes amigos lá, e se querer falar alguma coisa em off para a imprensa italiana, e principalmente uma revista como Autosprint, eu cheguei a ser colaborador da Autosprint, era pedir para o cara falar, olha, eu estou falando isso em off, não é para comentar com ninguém. Na terça-feira, que é o dia que saía, era uma revista semanal, semanal, todo mundo ia ficar sabendo. E isso saiu. Então, a imprensa italiana deu, um fotógrafo português chamado Arthur também publicou em alguns jornais, então, que existia uma suspeita e tal. A resposta do Ayrton foi o Piquet, na época, era casado com a Catherine, uma mulher linda, belga, maravilhosa, e já tinha sido namorada do Ayrton. Aí a resposta do Ayrton foi, pergunta para Catherine se eu sou gay ou não. Né? Aí começou uma briga feia e farpas de um lado para o outro, que piorou depois, não entre Senna e Piquet, mas sim Senna-Prost, também por outros motivos que a gente ainda vai comentar aqui. Então, eu acho que faltou dessa pincelada, e o Piquet ainda falava assim que, pode ver, ele não sai com mulher, não sai nada, e tem aquele cara sempre carregando a pasta dele para cima e para baixo. Esse cara, um desses caras era o Jacob, que era um empresário, um advogado, tinha uma firma de advocacia, cuidava de muitos atletas, na verdade, não de só a Fórmula 1, e era o cara que acompanhava na hora certa o Ayrton, ele ia para a pista
quando era para renovar contrato ou para fechar um contrato novo. Então essa explodiu, mas a gente sabia que isso tudo era balela, né? E aí, gostaram da resposta que o Senna deu para o Piquet sobre ele ser gay? Eu sou da época que o Senna corria. Ele era um gênio, fazia coisas que um piloto normal de hoje em dia não faz. E vai ter mais vídeos como esse, sobre as polêmicas da vida e carreira do Senna. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as novidades. E também dê uma curtida, comentem e compartilhe. Valeu!